O ser humano é constituído por cerca de 75% de água. Não é, pois, de estranhar que durante o Calcolítico, quando o ser humano faz a transição e deixa de ser nómada para se fixar em determinadas regiões, estas tenham tido obrigatoriamente água em abundância, não só para a agricultura, como para a pastorícia. Deste período, na nossa região, ainda podemos observar os antigos castros de Segóvia, Torre das Arcas e Santa Vitória. A ocupação da colina onde atualmente se localiza a cidade de Elvas foi também ela, na sua origem, um destes castros, com ocupação permanente até aos nossos dias. No século III a.C., com a chegada do Império Romano à Hispânia, a exploração dos recursos hídricos adquire um desenvolvimento sem precedentes. Desde a captação e a armazenagem, passando pela distribuição deste verdadeiro néctar da vida, não esquecendo o seu uso para fins lúdicos. Mas, também na transição dos cursos de água, o Império Romano foi exímio construtor, tendo chegado aos nossos dias alguns exemplares magníficos, como é o caso da Ponte da Lapa, na freguesia de Barbacena. Até à sua extinção no século V, os romanos construíram cerca de 15 vilares na região de Elvas, sendo a maior de todas elas a existente na atual Quinta das Longas, com uma área 3 vezes superior a Conímbriga. E se os romanos nos deixaram um importante legado hídrico, os seus sucessores diretos, os bárbaros da Europa Central, neste campo nada nos legaram. No entanto, dada a decadência dos reinos paleocristãos da Península Ibérica e com a crescente expansão do recente Império Muçulmano, a partir do ano 711 dá-se a invasão da Península Ibérica, sendo Elvas ocupada apenas 3 anos mais tarde. Estes novos ocupantes, além da construção de novos templos com as correspondentes cisternas e fontes associadas para a higiene pessoal dos fiéis, antes das 5 orações diárias, construíram também poços de captação, chegando aos nossos dias o antigo Poço de Alcalá e parte da Torre Couraça que lhe proporcionava proteção, estando balizada a construção desta estrutura depois da construção da primeira cintura de muralhas ou alcáçova islâmica do século VIII e a construção da segunda cintura ou medina em finais do século XI e princípios do século XII. À semelhança dos romanos, também os árabes usufruíram da água com fins lúdicos e adaptaram as antigas termas romanas a banhos árabes. Mas todos os impérios têm o seu fim, e a reconquista cristã, iniciada logo no ano 718 nas Astúrias pela revolta de Pelágio, terá os seus frutos em Elvas no ano 1229, data da reconquista definitiva desta povoação. Os cristãos continuaram a utilizar grande parte dos engenhos outrora utilizados pelos árabes, na agricultura, na alimentação e na armazenagem. No entanto, a religião agora dominante é outra, e a construção de novos templos vai impor um novo tipo de arquitetura, não só religiosa, como também hídrica. Também a captação de água nos nascentes terá alterações, e ainda hoje podemos observar em muitas explorações agrícolas as características noras com os seus alcatruzes de tirar água, movidos pela força animal de um incansável jumento. Eis que, com o aumento constante da população desta cidade de Elvas, o principal nascente no seu interior, o Poço de Alcalá, tem uma descida importante no seu caudal produtivo, ao ponto do assunto ter sido levado pelos procuradores da cidade às cortes de Dom Manuel I na cidade de Évora, surgindo assim um novo imposto, o Real de Água, para a recuperação do velho poço. No entanto, este não surtiu o efeito desejado, obrigando à construção do aqueduto da Amoreira. Assim, do traço de Francisco de Arruda
no ano 1529, inicia-se a maior e mais longa obra de engenharia desta cidade raiana, que tardará até ao ano 1622. Foram 93 longos anos de construção e 200 anos de pagamento de impostos para que a cidade pudesse continuar a dispor da tão apreciada água no seu interior. E se neste magnífico projeto de engenharia hidráulica trabalharam arquitetos famosos como o construtor da Torre de Belém, Francisco de Arruda, e outros como Afonso Álvares ou Diogo Marques, a maior parte dos operários foram ilustres desconhecidos. No entanto, alguns deixaram-nos as suas assinaturas, gravadas, persistindo estas até aos nossos dias. Associado a este gigantesco projeto estrutural para a sobrevivência da cidade, foram construídas 9 fontes e vários chafarizes, para dar de beber tanto a humanos como a animais. No entanto, apenas 18 anos após a chegada da água ao interior da cidade e em consequência da guerra, surge a ameaça da destruição de parte do aqueduto da Amoreira, para dar lugar à muralha abaluartada, que faria a defesa da população, merecendo destaque especial a visão de Martim Afonso de Melo, governador de armas da província de Alentejo, que propôs a integração da parte final do aqueduto da Amoreira dentro da própria fortificação e a construção da cisterna militar como reserva estratégica de água no interior da cidade. No entanto, esta não era suficiente e a construção de cisternas no interior da Praça Forte proliferou, existindo ainda atualmente 113 destes reservatórios de água. É com esta nova guerra e as suas subsequentes que a fisionomia de Elvas vai adquirir o seu atual aspecto de cidade-quartel, pois a par das muitas fortificações que foram construídas, construíram-se também dezenas de quartéis para alojar e aprovisionar contingentes que chegaram aos 35.600 militares. Para dar corpo a tais construções, trabalham em Elvas personalidades de renome internacional, como Janse Siermans, Jean Guillot, discípulo de Descartes, o Conde de Lippe ou Guilherme de Valery, que além de construtor exímio, era também um dos melhores engenheiros hidráulicos da sua época. São da sua autoria nesta região parte da construção do Forte da Graça, a Fonte do Marchal, um palacete na Serra do Bispo, ou a construção das magníficas fontes de São Lourenço e de São José. Chegados ao século XX, as exigências de consumo de água, não só para a higiene e alimentação, mas sobretudo para a agricultura, crescem exponencialmente e as velhas cisternas e poços particulares já não dão uma resposta cabal. Assim, em 1967 é inaugurada a barragem do Caia e os seus canais de distribuição,
constituindo uma reserva estratégica para os concelhos de Arronches, Elvas e Campo Maior, permitindo uma diversificação das culturas no seu vasto perímetro de rega. Mas a viragem do século trouxe também uma maior consciencialização da problemática do uso inteligente dos 5% de água potável do planeta. Neste sentido, a tecnologia disponível permitiu uma maior rentabilização com o uso de torneiras com sensores e limitadores de caudal, rega por microexpressão, sensores de umidade no solo, informatização dos sistemas de tratamento e distribuição de água nas localidades e informação da qualidade da água ao consumidor. Rua.